Bom dia! Feliz Ano Novo, cara! E Feliz Natal também! E Feliz Aniversário pra mim, porque dia 7 de janeiro é meu aniversário. Não sei se já falei 500 mil vezes, mas 7 de janeiro é meu aniversário e eu quero parabéns. Sabe onde você pode me dar parabéns? No Twitter! Me segue no Twitter, vai lá me dar parabéns no dia 7 de janeiro. É bom você lembrar, tá bom? Porque eu sou rancorosa. Hoje eu vou degustar um casal aqui que eu não sei se eu gosto, que tem sabe aquele leve gostinho de azedo no fundo? Então, é esse casal. Não me odeie, tá bom? Você promete pra mim que a gente vai continuar sendo amigo depois desse vídeo? Dá seu dedinho aqui. Dá o dedinho. A gente vai continuar sendo amigo. Eu prometo que depois desse vídeo, eu continuarei sendo amigo da Vitória. Tá bom? Você prometeu. Então é isso, vamos ao vídeo. Sam e Fred eram um casal ruim e eu vou te convencer disso hoje. Eu sempre adorei a Sam, o Fred, a Carly, o Spencer e o Gibby. Eu acho que a iCarly era o tipo de série que te fazia gostar de todos os personagens porque eles eram únicos e caóticos, tá? Que o Spencer e o Gibby eram sim os melhores personagens, mas enfim, todos eles eram muito legais de maneiras diferentes. Menos a Carly. Eu shippava uma galerinha em iCarly, mas eu nunca shippei a Sam com o Fred. E olhando pra eles hoje, eu continuo não shippando os dois. Mas pra gente falar sobre a Sam e o Fred como um casal, precisamos primeiro falar sobre eles separadamente. E nós vamos começar pelo nosso nerd boy, o Fred. Fred Benson, o nosso nerd bonitão. O Fred, ele era esquisito, inseguro, atrapalhado, medroso e péssimo em relacionamentos. É o tipo de personagem que todo mundo se identifica e por isso muita gente gostava dele. Tá que ele começa a série como um garoto, na verdade uma criança, e ele termina como um cara super bonitão e gostosão, mas enfim. Acho que a melhor característica pra descrever o Fred seria um ótimo amigo. O Fred, ele se mostrou um ótimo amigo durante toda a série, e ele sempre se importou com as meninas, ele estava disposto a fazer tudo por elas, e o mais importante, ele queria a felicidade delas. No primeiro episódio, nós já descobrimos que o Fred era loucamente apaixonado pela Carly, e temos aquele tipo de relação garoto esquisito e atrapalhado versus garota bonita. O Dan Schneider já usou esse mesmo tipo de relação em outras séries, como em Zoey 101, ele fez isso com Josh, ele fez isso em Brilhante Vitória com Robbie e a Cat, e, claro, ele fez isso em iCarly. O que eu tô querendo dizer é que o Fred é uma variação do mesmo personagem em todas as séries do Dan Schneider. Ele segue aquela linha do personagem esquisito, mas que na verdade é bonitão. E é aqui que começam alguns pequenos questionamentos. Primeiro, por que o Fred era tão esquisito? E não só isso, o que faria ele namorar alguém que durante um bom tempo só tratou ele mal pra caramba? Infelizmente, querendo ou não, nós somos o reflexo dos nossos pais ou das pessoas com quem a gente convive. E com o Fred não seria diferente. Uma mãe doida resultaria num filho doido. Durante toda a série, nós vemos o quão controladora e manipuladora e lunática era a mãe do Fred, a senhora Benson. O tempo todo, ela tratava ele como um bebê e agia como se o mundo fosse um lugar extremamente perigoso pro filho dela. Ou então, ela manipulava ele emocionalmente só pra conseguir o que ela queria. Um exemplo é quando eles viajam pro Japão e a Carly, a Sam e o Fred, eles se perdem. E pra achar eles, a senhora Benson admite que ela colocou um chip no Fred quando ele era criança, porque... enfim... Ou quando ela oferece dinheiro pro Fred terminar com a Sam, porque ela simplesmente odiava o relacionamento dos dois. Ou então, no episódio em que a Carly beija o Fred, quando ele quebra a perna, ele é atingido por um ônibus, um carro de tacos, e aí a Carly beija o Fred e a senhora Benson vê isso e ela começa a bater na Carly com a cueca do Fred. Enfim, surtada. Tem muitos outros exemplos, mas eu não vou me lembrar de todos porque, né? Eram muitos episódios, foram muitas temporadas. De qualquer forma, a gente já entendeu que ela era completamente doida. E não só com o filho dela, ela era doida com todo mundo, inclusive com o Spencer e com a Carly e com outros personagens também que apareciam. Eu acho que com o Gibby ela era um pouquinho doida e com aquele cara que coisava o hotel. Eu esqueci o nome dele, mas é esse cara aqui. Esse era o jeito da senhora Benson de ver o mundo, como uma doida super protetora. Lendo alguns comentários sobre o casal Sam e Fred, ou até mesmo a relação do Fred com a Carly, algumas pessoas disseram que o Fred não passava de um garoto que estava sendo manipulado por duas meninas bonitas. Em partes, isso
Até pode ser verdade. Ele só topou ajudar a Carly com o programa dela porque ele era loucamente apaixonado por ela, e por esse mesmo motivo que ele aguentou a Sam maltratando ele por tanto tempo, e por isso também que ele sempre estava disposto a fazer tudo pela menina que ele gostava, mesmo ela não gostando dele de volta e dizendo várias e várias vezes que eles eram apenas amigos. Talvez ele só estivesse acostumado a ser manipulado porque ele foi manipulado pela mãe dele desde sempre. Ou talvez ele era muito carente. Eu vou me atrever a fazer 2 paralelos aqui. E antes que você diga que eu tô indo muito longe, calma, tá bom? Deixa eu terminar meus paralelos e aí escuta até o final. E aí você... Tá bom? Calma. Se você tá familiarizado com o caso Didi e Gypsy, você sabe que a Didi era uma mãe super controladora e doente, que fez a filha acreditar também em estar doente, colocou a filha numa cadeira de rodas, raspou a cabeça da filha pra todo mundo pensar que ela tinha câncer, entubou a menina, dava medicamentos pra menina, criou uma história enorme e o final foi extremamente trágico. Tem vídeo no canal, é bem antigo, mas tem, se você quiser ver, tá aí. Pra vocês, é o primeiro vídeo do canal, porque os outros vídeos antes desse eu deixei em privado. Motivo, só eu e Deus saberemos. Numa maneira de se rebelar ou de se libertar, a Gypsy, ela começou a ter um relacionamento escondido pela internet, e era o tipo de relacionamento que a mãe dela jamais aprovaria. Nunca. E nós sabemos que tudo fica melhor quando é proibido. Guarda essa informação, tá bom? Esse foi o nosso primeiro paralelo. Calma aí. O nosso segundo paralelo vem do livro It, a Coisa. Se você leu o livro ou se você assistiu ao segundo filme, você sabe que a personagem Beverly, ela se casou com um homem que tinha todos os defeitos do seu pai. Ele era violento, alcoólatra, controlador, enfim, nojento, podre, velho e ceboso. No livro, a Beverly se questiona por que ela se casou com um reflexo de alguém que fez tanto mal a ela na infância, que é o próprio pai, e por que ela se colocou nessa situação de casar com alguém que era basicamente o pai dela. Porque violência, manipulação e agressão eram as únicas coisas com que ela estava familiarizada. As únicas coisas que ela conhecia como uma demonstração de amor. O que eu quero dizer com toda essa loucura e todos esses paralelos será que o Fred começou a namorar a Sam porque ele queria se rebelar contra a mãe dele, assim como a Gypsy? Ou ele começou a namorar a Sam porque ela não passava de um reflexo da sua própria mãe, uma pessoa manipuladora? Talvez eu tenha ido um pouquinho longe demais, ou não, talvez você concorde comigo. Se eu tô certa ou não, eu não sei. Eu só sei que agora eu vou falar da Sam. Sam Puckett, o caos em pessoa. Assim como Fred é uma variação do mesmo personagem em todas as séries do Dan Schneider, a Sam também é. Drake e Josh com a Megan, Brilhante Vitória com a Jade e Henry Danger com a Piper, porque sim, eu assisti alguns episódios de Henry Danger, pra ninguém ficar falando assim, ai, mas como você vai opinar de uma série que você nunca viu? Eu vi. Ok? Não por livre e espontânea vontade, tava passando lá na TV, minha irmã tava assistindo, e eu aproveitei pra assistir. E sabe aquela personagem Piper? Então, ela é basicamente a Sam. É aquela personagem má, que fala o que quer e que é mal com todo mundo, ela é a Sam. E assim como o Fred, a Sam também é o reflexo da própria mãe. A diferença é que o Fred, ele acabou pegando alguns jeitos da mãe dele. Ele não é completamente lunático, como a própria mãe, mas ele age igual a ela em alguns aspectos. Já a Sam, ela simplesmente se tornou a própria mãe. Em vários e vários episódios, nós vemos a Sam na casa da Carly, mas nós nunca vimos a Carly na casa da Sam, justamente porque a Sam não se dá bem com a própria mãe, ou porque a mãe da Sam nunca tá em casa. O episódio em que a mãe da Sam aparece pela primeira vez, e cara, todo mundo amou aquele episódio. Eu simplesmente amei, enfim. Esse episódio mostra o quão idêntica elas são. Elas literalmente são a mesma pessoa. E a mãe da Sam fala, tipo, olha bem pra mim, porque essa será você no futuro. Pelo que a própria Sam descreve da sua mãe, ela é uma pessoa irresponsável, que troca de namorado o tempo todo, que tem problemas com a lei, que não aceita nenhum tipo de autoridade, que é uma péssima motorista e que usa medicamentos especiais, e é o tipo de pessoa que não demonstra afeto. Tirando a parte do troca de namorado o tempo todo e toma remédios especiais, ela é basicamente a Sam. Não é nenhuma surpresa que a Sam haja assim também. Ela sempre vai pra detenção, ela sempre discute com os professores, ela sempre discute com os diretores, ela responde qualquer conflito com violência e ela definitivamente não aceita nenhum tipo de autoridade. E é nesse momento que a gente lembra da Sam batendo em todo mundo com aquela meia cheia de manteiga. Eu acho que era isso que eu gostava tanto na Sam. Ela era corajosa, cara. Ela não levava
desaforo pra casa, ela batia de frente com as pessoas. O problema é que ela fazia isso o tempo todo com todo mundo, menos com a Carly e com o Spencer. A Sam responde com violência porque foi assim que ela foi ensinada, a responder com violência. A parte que eu mais gosto na Sam, além da coragem dela, é que a Sam tem sentimentos, ela só não sabe como demonstrar isso. Até porque, quando ela descobre que ela tá apaixonada pelo Fred, ela se interna numa clínica psiquiátrica, cara. Isso foi maravilhoso. Por baixo de toda essa raiva, a Sam é só uma garota com problemas em casa, agindo como uma garota que tem problemas em casa. Uma garota que precisa expressar a sua raiva o tempo todo ou descontá-la em alguém. E sabe quem foi que disse isso? A própria Sam. Quando ela e o Fred começam a namorar, ela não pode mais ser má com o Fred, porque, né? Então ela começa a ser má com o Gibby. E aí nós temos o seguinte diálogo. A Carly diz: bom, é verdade, depois que você começou a sair com o Fred, você começou a ser muito má com o Gibby. E aí o Gibby diz: eu sei o porquê disso. Ela não pode mais ser má com o Fred, então ela precisa ser má comigo. E aí a Sam responde: bom, eu preciso ser má com alguém. Não é exatamente essa a sequência dos diálogos, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês verem esse diálogo, pra vocês saberem que eu não estou mentindo, tá bom? Foi assim que a Sam foi criada, respondendo a tudo e a todos com raiva, inclusive o próprio namorado. Eles começaram a série se odiando e terminaram a série se amando, ou quase. Desde o início dos tempos, quando a Terra foi criada por Nicolas Cage, Sam e Fred se odiavam e isso era muito legal. Eles eram amigos e inimigos como Naruto e Sasuke, como Midoriya e Bakugou, como Jade e Tori, enfim, duas pessoas que se odeiam, mas que ao mesmo tempo cuidam um do outro e aí todo mundo shippa eles, mesmo nós sabemos que nunca daria certo um relacionamento entre essas pessoas, porque era um relacionamento tóxico. O namoro da Sam e do Fred tem tanta química quanto um divórcio. Durante toda a série, a Sam ridicularizou o Fred, a paixão dele pela Carly, a maneira como a mãe dele agia, as coisas que ele gostava, os sonhos dele, tudo. Ela ridicularizava absolutamente todos os aspectos da vida dele. Ela odiava tudo nele, sem motivo nenhum, tá? Não tinha motivo pra ela odiar tanto ele assim. Ela agredia ele fisicamente e ela humilhava ele o tempo todo. Dizer que ela fazia isso porque ela tinha um amor secreto por ele é... Mano, não, sabe? Tá, vai, vamos dizer que sim. Ah, ela fazia isso porque ela era apaixonada pelo Fred. Só que, cara, Fred, vamos lá, meu amigão. Por que você aceitaria o amor de uma pessoa que só te humilhou a vida inteira? Alguém que te batia, alguém que colocava você pra baixo, alguém que dizia que seus hobbies eram uma merda. Cara, cadê tua autoestima, meu irmão? Você precisa se amar, parceiro. Eu adoro que a melhor prova de que os dois não dariam certo juntos é o próprio namoro deles. Eles não têm absolutamente nada em comum. E tudo bem, isso não é necessariamente um problema. Mas, no primeiro momento em que a Sam tenta curtir um dos hobbies do Fred, ela faz ele ser expulso do clube de trem. Eu não lembro qual era o nome do clube. E quando o Fred tenta curtir um dos hobbies da Sam, ele tem um pedaço de carne arrancado de dentro da calça por um policial. Simplesmente caótico. E sem contar as brigas, e mais brigas, e mais brigas. Eles brigavam tanto a ponto de chamarem a Carly pra um encontro com eles, porque ela teria que ser a mediadora. E cara, nossa, eles só brigavam. E é quando a Carly fala que se eles não sabem agir como namorados, eles não deveriam nem namorar. E Carly, você está certa. Eu lembro, toda vez que eu vou me envolver com alguém e dá muita treta, eu lembro de uma frase que uma moça da minha antiga igreja me disse: namoro tem que ser uma fase boa e não uma fase desgastante. Por que você namoraria alguém com quem você só briga o tempo todo? Namoro tem que ser algo legal. Eu nunca namorei na vida, tá bom? Eu não tenho muito embasamento pra falar sobre isso. Mas, cara, eu sei que eu não quero ficar com alguém que eu só brigo o tempo todo, porque você se desgasta, a outra pessoa se desgasta e vocês não vão a lugar nenhum. Eu acho que eu não shippo os dois, porque não tem química. Ou foi uma química forçada. Quando dois personagens se odeiam em um livro ou em um filme, e aí eles descobrem que eles estão apaixonados um pelo outro, não é do nada. Tinha alguns indícios ali de que eles iriam se apaixonar, fica bem óbvio. E tem química, tem aquela tensão sexual, e você vê como a dinâmica dos dois muda, e eles aprendem um com o outro. Só que com a Sam e o Fred, eles se apaixonam do nada. Tá
que eles se beijam lá em uma das primeiras temporadas. Só que depois disso, não houve nenhum tipo de interação amorosa entre os dois. Só ódio puro. Eles saem de brigar o tempo todo pra se beijar e continuar brigando o tempo todo. Eu vou dizer isso bem rápido. Eu vou tirar o band-aid, tá bom? Ó, se prepara. Vem aqui. Eu vou tirar. Vai doer. Vai. Mas eu preciso fazer isso, cara. Por você. Então eu vou dizer de uma vez só. Sam e Fred foi um casal forçado. Psst, eu sei. Vai doer. Psst, eu sei. Tá doendo. Eu sei. Psst. Vem aqui. Não. Eu sei. Dá minha mão. Dá a mãozinha. Eu sei. Tudo bem, vai doer no começo. Mas deixa cicatrizar, cara. Deixa esse casal morrer, cara. Você precisa se libertar, cara. A verdade é que a Sam, o Fred e a Carly, eles funcionam muito bem como amigos. E só. E é isso, galerinha. Se você tem uma opinião diferente da minha, por favor, me diga sem agressão, tá? Sem violência, cara. Eu sou uma pessoa... eu sou uma pessoa sensível, velho. Eu choro. E lembrando que este vídeo é cheio de achismo, especulações e opiniões próprias, assim como tudo na internet. E você é livre pra discordar. O meu intuito é sempre trazer uma conversa e não uma verdade absoluta, tá bom? Então você pode discordar, me diga qual que é a sua opinião. Você acha que Fred e Sam fazem um casal bonito? Ou o Fred e a Carly? Ou o Spencer e a Sam? Porque eu sei que você shippava ele secretamente. Não, eu não. Nunca shippei esse casal. Você shippava, eu não. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada se você viu o vídeo. Não sei mais gravar vídeo pra internet. É isso, tchau.